Olá! Embora o objetivo desse curso seja dar para você uma breve introdução do UiPath, nós vamos usar, para a construção desse robô, um desenvolvimento com componentes bem avançados do UiPath Studio. Por isso, vamos apresentar algumas funcionalidades, que nesse caso aqui, Activities, que a gente vai poder usar para ler dados de um arquivo de imagem, seja ele PNG ou JPEG ou qualquer outro padrão, e poder usar esses dados para alimentar outros sistemas quaisquer. No robô que vamos fazer aqui, nós vamos pegar alguns arquivos de imagens .png, vamos extrair seus dados para uma tabela na memória do robô e depois disso gravar esses dados de forma estruturada numa planilha Excel. Vamos então à nossa primeira parte do robô. Crie aí um projeto em branco no UiPath Studio e dê o nome de Robô OCR e clique em Create. Aqui na janela principal do UiPath Studio, nós precisamos vir na janela Project e criar uma pasta. A gente pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse em qualquer área dessa janela e vamos dar o nome dela de ID. Tendo feito isso, baixe agora os arquivos de imagens do seguinte link, http://www.alexdiogo.com. Clique aqui em Cursos Online e você vai ver que nós temos um link chamado Exercício OCR, onde você vai ser direcionado para a página Exercício OCR. E aqui você pode baixar os arquivos que estão compactados nesse arquivo identidades.zip, que você deverá descompactar na pasta ID lá do seu projeto. Abre então esse primeiro arquivo, id01.png, e deixe ele aberto por enquanto. Como você pode ver aqui, nesse documento, que poderia ser uma digitalização de um documento original, nós temos informações como um identificador, um nome e uma data de nascimento. Vamos retornar então para o UiPath Studio e vamos abrir a janela de Activities e pesquisar por Sequence. Arraste ela para cá, para o corpo do workflow, e a gente vai chamá-la de OCR extrair dados. O nosso primeiro passo vai ser a leitura dos dados que estão disponíveis nessa imagem e a extração dos dados de ID, nome e data de nascimento. Primeiro a gente vai buscar todos os componentes que a gente vai usar nessa extração e aí depois eu vou explicar o que cada um deles está fazendo. Para isso, volte aqui na janela de Activities e pesquise por Anchor Base. Arraste ela aqui para dentro da sequence OCR extrair dados. E agora você vai conhecer outra activity bastante interessante, que é a Find Element. Indo outra vez na janela de Activities, pesquise aí por Find Element. Agora você vai arrastar ela para cá para o lado esquerdo do Anchor Base. Clique nesse link chamado Indicate on Screen, pois nós vamos marcar uma área da figura clicando desde aqui do lado superior esquerdo da palavra ID dois pontos e vindo até o lado inferior direito do ID dois pontos, tendo cuidado de marcar todo o texto ID dois pontos. Com essa ação, o robô vai ser capaz de encontrar nessa imagem essa parte dela, que é ID dois pontos. Nós temos alguns inconvenientes quando trabalhamos com arquivos de imagem, que é que, primeiro,
o arquivo deverá estar em foreground. O que é isso? Significa que ele tem que estar aberto e visível na tela. Ele não pode estar em background. Outro inconveniente é que a extração das informações deverá ser feita utilizando o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, e ele é mais lento e mais suscetível a erro, caso a imagem da qual os textos deverão ser extraídos não estejam muito nítidos, ou até mesmo problemas com a resolução das imagens, etc. Muito bem, nós vamos agora colocar aqui do lado direito a activity chamada getOCRText. Para fazer isso, como você já sabe agora, nós vamos na janela de Activities e vamos pesquisar por getOCRText. E vamos arrastar ela aqui para o lado direito da Anchor Base. Clique em Indicate on Screen. Estando aqui na figura, vamos fazer como nós fizemos para marcar o ID . Vamos selecionar todo o conteúdo em redor do número do ID. Agora nós já temos nosso primeiro passo definido. Então vamos entender o que cada uma dessas activities faz. A Anchor Base, como seu nome indica, serve para criar uma âncora entre duas activities distintas. No caso aqui, a FindElement e a getOCRText, que é basicamente dar ao robô a capacidade de encontrar um determinado elemento baseado na posição de outro elemento, que é mais simples de encontrar. Por exemplo, abrindo a figura, a gente vê que o texto ID : vai ser sempre esse texto, mas a numeração da ID muda de documento para documento. Então esse número não é fácil para o robô encontrar, mas a palavra de : sim. Por isso nós ancoramos o número de identificação do documento ao texto ID : A activity FindElement é exatamente a activity do UiPath que é responsável por encontrar um elemento qualquer, seja ele um texto, um botão, uma imagem, etc. Por conta disso é que nós usamos ela aqui para encontrar esse texto, ID : na imagem. Já a activity getOCRText, como o nome sugere, consegue extrair o número da imagem usando a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, o OCR, e gravar em uma variável que nós veremos daqui a pouco como criá-la. Então, como nós já entendemos como funcionam essas três activities, nós vamos selecionar a activity getOCRText e vamos aqui na janela de propriedades, que fica aqui à direita, e nós vamos ver que temos vários campos que podemos usar para configurar essa activity. Mas por agora, queremos apenas alterar a informação do campo text, que fica aqui ao final. Tendo selecionado esse campo, clique a combinação de teclas Ctrl mais K, que vai aparecer a palavra setVar. Então escreva número ID e pressione Enter. Tendo feito isso, nós vamos ter criado uma variável chamada número ID. Aqui embaixo da IDE do UiPath, clique nessa aba Variables e veja que ele criou automaticamente uma variável com o nome que a gente colocou no campo Text das propriedades da Activity getOCRText. Aqui para essa aba você também pode criar outras variáveis, mas do jeito que a gente fez aqui é mais prático. Muito bem, agora que a gente já fez esse primeiro passo buscando o ID, nós vamos fazer esses mesmos passos para as demais informações de nome e de data de nascimento. A gente podia até fazer um copia e cola aqui e alterar somente as informações específicas. Mas como é provavelmente o seu primeiro contato com o UiPath, nós vamos fazer todo o processo para os demais campos.
Vamos voltar aqui na janela de Activities e pesquisar novamente por Anchor Base e arrastar ela aqui para dentro da sequence OCR extrair dados, logo abaixo da anterior. Indo novamente na janela Activities, procure aí pela Find Element e arraste para cá, para o lado esquerdo da Anchor Base. Clique aqui no link Indicate on Screen e vamos marcar a área da figura clicando aqui no lado superior esquerdo da palavra nome agora, vindo até o lado inferior direito dela, tendo cuidado de marcar todo o texto nome . Muito bem, agora vamos colocar aqui do lado direito a activity chamada Get OCR Text. Na janela Activity, vamos pesquisar por Get OCR Text e arrastar uma para cá para o lado direito da Anchor Base. Clique em Indicate on Screen e na figura faça como fez para marcar o nome, selecione todo o conteúdo em redor do nome completo. E agora vamos criar a variável que vai receber essa extração da Activity Get OCR Text. Vamos selecionar aqui essa Activity e vamos aqui na janela de propriedades e alterar a informação do campo Text. Você se lembra que você pode criar essa variável diretamente aqui na aba Variables, ou como já vimos, com a combinação das teclas Ctrl+K, e vai aparecer aqui a palavra setVar. Então, dê o nome da variável de nome completo e pressione Enter. Vamos agora, então, para a extração da última informação, que é a data de nascimento. Vamos voltar aqui de novo na janela de Activity e pesquisar pela Anchor Base. Arraste ela aqui para dentro da sequence, OCR extrair dados, logo abaixo da última. Vamos de volta na janela Activities, pesquisar pela Find Element, arrastar ela aqui para o lado esquerdo da Anchor Base e clicar no link Indicate on Screen. E agora nós vamos marcar a área da figura, que é a Nice, . Então, iniciando aqui no lado superior esquerdo da palavra e vindo até o lado inferior direito dela, tendo cuidado de marcar todo o texto. Muito bem. Vamos agora colocar aqui do lado direito a activity chamada Get OCR Text. Na janela de Activities, vamos pesquisar por Get OCR Text e arrastar uma para cá para o lado direito da Anchor Base. Como fizemos nas últimas duas vezes, vamos clicar aqui em Indicate on Screen. E aqui na figura, como fizemos nos casos anteriores, vamos marcar todo o texto da data de nascimento. Por fim, vamos criar a variável que vai receber a extração dessa activity. Então, vamos selecioná-la e na janela de propriedades vamos alterar a informação do campo text. Como você já sabe, você pode criar essa variável diretamente na aba Variables ou com a combinação das teclas Ctrl+K, vai aparecer essa palavra setVar, então escreva data, nascimento e pressione Enter. Agora a gente vai para a segunda parte da automação, onde o objetivo é gravar esses dados que nós colocamos nessas três variáveis numa planilha Excel que você baixou aí para a pasta ID. Para isso, nós precisamos transformar essas três variáveis em uma tabela na memória do robô, para que a gente possa gravar direto na planilha. Então, vamos de novo na janela Activity e pesquise e arraste uma activity chamada Generate Data Table. Arraste ela logo aqui para baixo do último Anchor Base.
Abra as propriedades dela e nós vamos configurar alguns campos que para esse cenário aqui vão ser necessários para alcançarmos nossos objetivos. No campo Column Separator, coloque, entre aspas, uma vírgula. Com isso, nós estamos dizendo para a Activity que nós queremos que ele pegue um texto qualquer que nós vamos passar para ela e que ela separe por vírgula para gerar a tabela. Aqui no campo Input, nós vamos criar esse texto exatamente usando essas três variáveis e separando-as com vírgula. Coloque então nesse campo a seguinte expressão: número ID, que é a primeira variável, o sinal de mais, que serve para a gente concatenar um texto, abra aspas, vírgula, fecha aspas, de novo o sinal de mais, e agora a variável nome completo. Outro sinal de mais, abre aspas, vírgula, fecha aspas, outro sinal de mais, e a última variável que é a data nascimento. O que nós estamos fazendo é criar um único texto com as três variáveis concatenadas, mas separadas por vírgula. Então, como nós dissemos à Activity que o separador de colunas é a vírgula, ele vai criar uma tabela com três colunas, uma contendo o número ID, outra contendo o nome completo e outra contendo data de nascimento. Por fim, nós vamos definir no campo Data Table uma variável que vai receber os dados dessas três variáveis, só que agora em formato de tabela. Como você já está craque em criar variáveis, vamos lá, pressione aí o Ctrl K e dê o nome dela de Data Table mesmo. Estamos chegando então ao final. Chegamos ao último passo, onde a gente vai de fato gravar essas informações numa planilha Excel. Então vamos lá na janela de Activities e pesquise aí a Activity chamada Append Range. Arraste ela aqui para o final do nosso workflow. Essa Activity ela serve para acrescentar linhas numa planilha Excel qualquer. Então aqui no primeiro campo dela, clique aqui nessas reticências que ela vai permitir que a gente indique uma planilha para onde a gente quer gravar essa informação. Abra aqui a pasta ID e selecione a planilha registro.xlsx que você baixou lá do site. Aqui no segundo campo, a gente precisa definir uma aba que tem nessa planilha, que é pessoal. Então coloque aí, entre aspas, a palavra pessoal. Aqui no terceiro campo, nós precisamos definir a última variável que nós criamos, que é a Data Table, que é a variável que tem os dados que extraímos do arquivo da imagem e que queremos gravar na planilha Excel. Essa Activity, então, ela vai pegar toda essa tabela e gravar as informações no Microsoft Excel. Agora garanta que o arquivo de imagem esteja aberto e que a planilha Excel esteja fechada. Então vamos lá, execute aí o robô, clicando aqui nesse botão Start. Se você seguir os passos direitinho, aí basta agora abrir a planilha Excel, que você vai ver que ele gravou esses dados extraídos da imagem. Exatamente aqui na aba Pessoal. Bom, muito obrigado então por ter assistido esse curso até aqui e te vejo em outras oportunidades.